Pessoal, boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria mais uma vez de agradecer pelo fato de vocês terem reservado esse tempo para estar comigo, com o Dr. Frederico França Marques. Abril Marrom é um mês voltado para conscientização e prevenção contra a cegueira. Existem basicamente 5 causas mais comuns de cegueira, tá? Fred, não sei se você concorda comigo, mas a gente já vai batendo um papo. Depois eu te apresento oficialmente. Gente, existem pessoas que hoje não conseguem enxergar porque tem problema de grau nas vistas, grau forte, claro, e ele simplesmente não usa óculos ou lente de contato. Então, das primeiras causas de cegueira, nesse caso, provavelmente reversível em algumas situações, é o fato do indivíduo ter grau nas vistas e não usar o grau adequado. E a gente tem outras causas. Semana passada a gente discutiu com o Dr. Paulino, o Vital Paulino, sobre glaucoma. Doravante a gente vai falar sobre DMRI daqui a 2 semaninhas. E hoje o Dr. Frederico, de maneira bastante gentil e educada, como sempre, aceitou o convite para falar sobre catarata, a principal causa de cegueira reversível do mundo. Pessoal, o Dr. Frederico França Marques, ele fez graduação lá na faculdade do ABC, não é isso, Fred? Exato. Aí eu acho que o Fred veio aqui para a Escola Paulista, fez mestrado, doutorado, nesse ínterim de muito investimento em carreira acadêmica. O Fred foi lá para Cincinnati, ficou com o Dr. Osher, provavelmente os maiores especialistas em catarata do mundo, mas é assim um americano fora da caixinha, uma pessoa de fácil acesso, muito gentil, gente boa demais, e que dá muita oportunidade, inclusive, para os brasileiros que vão para lá, ficam um tempo lá e faz um bom trabalho. Fred, muitíssimo obrigado. A nossa live é formada de gente, assim, de colegas médicos oftalmologistas e também de uma população de pessoas leigas, que não são médicos. E a intenção nossa, na verdade, é compartilhar um pouquinho da nossa experiência e do nosso conhecimento, tudo com embasamento científico. A gente não costuma dar opinião própria, compartilhamos experiência. Mas a maioria das vezes a opinião geralmente é baseada em evidência. Por isso que nós chamamos você, que a gente sabe que você e como a Dani são super especialistas em cataratas. E ele é assim, vai fazendo um bate-papo, ou perguntando algumas coisas, você vai respondendo, outras coisas você vai acrescentando, pode ir interrompendo. Às vezes a audiência se manifesta, tem alguma dúvida, nos faz uma pergunta, a gente dá uma paradinha assim e a gente continua. Tudo bem? Tranquilo, Charles. Você comanda aí, porque eu com tecnologia do Instagram especificamente, eu deixo toda para você. Olha, top, muito bom, viu, Fred? Uma primeira pergunta, Fred, uma pergunta muito simples. O que é cristalino? Fala pra gente, por gentileza. Então, pessoal, cristalino, na verdade, se a gente puder imaginar uma máquina fotográfica, imagine que a máquina fotográfica, dentro dela, tem uma lente com grau, né? De aproximadamente 20 graus, mais ou menos, dependendo de cada olho. Então, essa lente que o Charles está segurando aí, é uma lente que a gente já nasce construída com ela. Então, é como se nós tivéssemos dentro do olho um óculos de 20 graus, embutido. E a gente nasce assim. Fred, tenta aumentar um pouquinho o volume e ficar um pouquinho mais próximo, por gentileza. Vê se melhorou agora. Melhorou? Melhorou. Joia. Obrigado. Imagina. Então, Charles, a catarata, né? A catarata é isso. Desculpa, o cristalino é uma lente que a gente nasce com ela e ela tem um poder de grau de óculos. É como se nós tivéssemos o óculos dentro do olho, né? Ela é responsável por 1/3 da nossa graduação. Joia, perfeito, excelente. Isso é uma pergunta muito frequente, porque as pessoas falam de catarata, mas não sabem de onde é que vem a catarata. Muitos confundem. Então ficou muito claro que a gente tem uma literatura dentro do olho, ela é transparente, ela precisa ser transparente para ela permitir que a luz passe por ela e chegue até o fundo do olho, vai para o cérebro e a gente enxerga. Você já falou para a gente, Fred, o que é cristalino. E o que é catarata, Fred? Fala para a nossa população o que é que acontece, o que é catarata e quais são as principais causas de catarata, por gentileza. Então, a catarata, doutor Charles, é o seguinte, a catarata é uma opacidade que acontece nesse cristalino, né? Então, imagina uma lente que ela é transparente e ela vai ficando opaca com o passar do tempo. A causa mais comum, sem dúvida nenhuma, é pela idade, a gente chama de catarata senil. Acima de 60 anos, 65 anos, alguns pacientes mais jovens ainda, a gente encontra essa opacificação do cristalino. E quando esse cristalino opacifica, o óculos ele não vai resolver, porque o óculos ele corrige do lado de fora. E a lente do olho da parte interna está opacificada. Então é por isso que no consultório a gente pega muito problema de médicos ou de pacientes que eles
comentam que nenhum médico acaba acertando o grau dos óculos. Aí você examina um pouquinho melhor, você vê que não tem como acertar, porque tem uma lente opaca entre o óculos e o fundo do olho. Eu até brinco com meus pacientes, eu falo, do mesmo jeito que a senhora enxerga embaçado aí fora, eu enxergo embaçado aí dentro. Porque tem uma lente na interface que opacifica e tira a precisão. Agora, sabe o que as pessoas geralmente confundem, Fred? Você já falou que é cristalino, que é catarata, ficou bastante claro. Mas tem muitos pacientes no consultório, eu acho que você também vivencia muito essa experiência. Ah, doutor, então você está falando daquela pelinha que nasce no olho, não é? Fred, esclarece para a nossa audiência que a pelinha do olho é uma coisa e que a catarata é outra. Quando você olha com o olho nu, assim, né? Você olha para uma pessoa e vê que o redondo dos olhos está distorcido, ou seja, você tem a presença de uma membrana, que é comumente o pessoal fala assim, tem que fazer uma raspagem para tirar a catarata. Né? A gente ouve muito isso. Exato. Na verdade, essa estrutura é a conjuntiva que se degenera e forma o que a gente chama de pterígio. E esse pterígio, ele invade a córnea e tira a percepção redonda entre a parte colorida e a parte branca. E esse é o pterígio, né? Então, se algum paciente, alguma pessoa falar assim, eu vi que ele tem catarata, só olhando para ele, isso na verdade é um pterígio. A catarata só pode ser diagnosticada no centro oftalmológico, né? Em consultório médico. É muito difícil ver uma catarata a olho nu. Ô Fred, joia, excelente. Então fica muito claro, viu, pessoal? O que é cristalino, o que é catarata e o pterígio que o Fred acabou de desenhar para vocês. Outra pergunta muito frequente que a gente recebe no consultório é o seguinte, mas doutor, a catarata ela comete só um olho ou ela comete os dois olhos? E a coisa acontece de maneira simultânea ou em tempos diferentes? Esclarece para a gente, Fred, se a catarata é uma doença bilateral ou se ela é monocular e quando acontece bilateral, se a progressão se dá numa velocidade semelhante ou se são coisas totalmente diferentes? Tem várias causas de catarata, né? Na pergunta anterior eu acabei esquecendo de falar, falei só de uma, que é a catarata senil, que é a mais comum. A catarata senil, não necessariamente, ela é bilateral. Ela pode começar nos dois olhos, ela pode ter num olho só, né? E quando tem nos dois olhos, ela pode ser assimétrica, ou seja, um olho muito mais acometido que o outro. E é muito comum o paciente chegar referindo que um dos olhos é bom e o outro é ruim, embora os dois tenham a catarata. E depois que se opera o pior olho, o paciente estranha o que aconteceu com o olho que, entre aspas, era o olho bom. Porque esse olho bom tem catarata, então ele passou a ser o pior olho agora. Então, a catarata pode ser nos dois olhos de forma assimétrica. E tem as cataratas mais incomuns, que são as secundárias, que é a catarata por um trauma, né, que pode acometer em qualquer faixa etária. Pode ter a catarata congênita, que nasce com ela, podendo ser um olho ou os dois olhos, que aí tem que ser feita a cirurgia o mais breve possível. Então, vai depender muito de cada origem da catarata. Agora, em geral, elas são assimétricas e não respeitam velocidade. Às vezes a catarata está lá por 5, 10 anos e o paciente continua vendo a mesma coisa. Não piorou nada. O que muda vai ser a necessidade do paciente. Então, às vezes, tem paciente, por exemplo, que tem lá 10, 20% de acometimento e não atrapalha nada a vida do paciente, porque a vida dele é talvez ver uma televisão, fazer um tricô, é baixa exigência. Só que esses mesmos 10%, para quem checa e-mail, vê telefone, é super exigente, uma demanda alta, já é extremamente desconfortável. Perfeito. Excelente, Fred. Vamos falar um pouquinho de sintomas, não é isso? Sim. Porque tem muitos pacientes que chegam no consultório e dizem, olha, doutor, engraçado, o médico me falou que eu estou com catarata e, curiosamente, eu percebi que a minha visão melhorou um pouquinho de perto. E tem outros que dizem o seguinte, nossa, mas a minha visão de perto ficou mais ou menos, mas a visão de longe ficou ruim. E, geralmente, os pacientes falam muito de uma nuvem que está cobrindo a visão. Fred, de uma maneira geral, quais são os principais sintomas dos pacientes portadores de catarata? Isso é muito importante, Charles. Os sintomas da catarata, eles são geralmente de forma contínua, né? Ou seja, não é intermitente. Vou dar um exemplo. Às vezes o paciente tem um pouquinho de olho seco, aí ele pisca melhor. Então ele fala assim, doutor, eu vejo embaçado, mas aí eu pingo o colírio ou pisco melhor, a minha visão melhora.
Isso é uma Tá. coisa. Outra coisa é o embaçamento daquela estrutura que nós mostramos no comecinho. Imagina que você tem um óculos, que o óculos está embaçado, ou a lente está embaçada. Ela vai estar embaçada sempre. Então, para tudo vai ser embaçado. Então, geralmente, o paciente vai tendo embaçamento constante das suas atividades. Por outro lado, alguns pacientes têm muita dificuldade de perceber isso, porque isso é de forma muito lenta e gradativa. Então, não é que é uma forma súbita, ou seja, um dia você está bom, outro dia... É um paciente que ele vai, aos pouquinhos, deixando de fazer as coisas. Então, por exemplo, ele gosta de dirigir à noite. Aí chega uma hora que ele começa a já não dirigir com muita confiança, porque o embaçamento tira a precisão, tira a segurança. E à noite, não é incomum também, o paciente vê halos em volta de luz pela catarata. Então, imagine o seguinte, imagine o sintoma da catarata como sendo o óculos que você acaba soprando no óculos e forma aquela nuvem, que muito comum agora com o uso de máscara fica aquela névoa. É assim que o paciente vai enxergando em determinados graus. Então, ele vai ficando cada vez mais opaco, até a hora que fica branco mesmo, igual a parede nossa de casa branca, ou seja, não passa nem luz. Aí o paciente já está cego e tem que operar de urgência para poder resolver a visão dele. Mas, em geral, é um embaçamento constante, Charles. É o paciente que está sempre percebendo que nada está gostoso, nada está confortável. E isso é muito importante porque o primeiro sintoma que o paciente refere, isso é muito comum de acontecer, né? Um dos primeiros sintomas, ou mais que o paciente percebe no pós-operatório, independente de usar óculos ou não, é a qualidade da imagem. Ele fala, nossa, doutor, agora minha parede está branca, agora meu carro está vibrando as cores, agora eu vejo a minha casa está toda suja, porque ela não está mais limpa como era antes. Então ele começa a ver detalhes e as cores são muito marcantes para esse pós-operatório. Joia, perfeito, Fred. Então, assim, a gente sabe que é cristalina, a gente sabe que é catarata, que é diferente daquela pelinha. Você deixou muito claro para a gente que pode acometer os dois olhos de maneira assimétrica. O sintoma mais comum realmente é embaçamento, aquela sensação de nuvem. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir a catarata? Por exemplo, existem alguns hábitos, existe algum hábito alimentar, ou algum vício, algum uso de medicação, que a gente deveria ter um pouquinho mais de cuidado para evitar uma evolução mais rápida da catarata? Como é que você lida com essa questão de orientação do paciente que está com catarata e diz o seguinte, olha, para você evitar que ela evolua num ritmo muito acelerado, sei lá, usa um óculos de sol porque vai diminuir a exposição aos raios ultravioletas, diminua o hábito de fumar, coisa do tipo, entendeu, Fred? O que a gente sabe hoje é que a catarata ela sofre influência da radiação ultravioleta. Então, a gente pega em países tropicais, em áreas próximas aos trópicos, as cataratas são mais frequentes e quando são presentes, elas são mais densas, né? Elas são de evolução mais rápida, né? O uso de oxidantes também, eles favorecem a presença de catarata, tá? Agora, em geral, a ingesta de alimentos, hábitos, isso influencia muito pouco na manutenção ou na evolução da catarata, né? Sem dúvida, o óculos escuro vai ajudar, mas é muito pouco provável que isso resolva, né? Os estudos são muito contraditórios, embora todos apontem que isso realmente é são uma das causas, mas poucos propõem que o paciente fique sempre de óculos escuros para não piorar a catarata. Isso não é viável no dia a dia nosso, né? Joia. Corticoide, Fred, tem relação direta com a evolução da catarata? Tem. Ou depende se o indivíduo tem... Tem. Então, você pega pacientes, por exemplo, que eles têm que usar corticoides, fazer corticoterapia, seja por doenças reumatológicas mais graves, de difícil controle, ou pessoas asmáticas, né, com bronquite asmática severa, que tem que usar corticoides de rotina. Existe um tipo de catarata associado a esse tipo de catarata, de medicação. E a incidência dela é muito alta com corticoterapia.
Esses são os casos que a gente acaba operando catarata em pacientes com 30 anos de idade, com 40 anos de idade. Muito contrário à catarata mais comum, que é acima de 60 anos, né? Então, quando você pega um paciente com catarata antes dessa idade, provavelmente ele usou algum corticoide, fez tratamentos prolongados na infância. Então, tudo isso leva à formação, seja colírio corticoide, ou seja, medicação via oral corticoide, né? Joia. Fred, você já adiantou um pouquinho o assunto, mas eu queria voltar. Aquela questão, quando que é o momento para a gente fazer a cirurgia de catarata? Porque no passado você tinha a ideia que a catarata precisa amadurecer. Exato. Amadurecer é um pouquinho de tempo. Mas a gente a gente precisa lembrar que no passado as incisões eram muito grandes, as lentes não eram dobráveis, então tinha essa história de amadurecer, né? Mas hoje em dia é assim? Ou acho que o critério que você acabou de mencionar, que acho que é um dos mais importantes, é o quanto a privação visual está comprometendo a qualidade de vida do paciente. Então, como é que você lida com a tua rotina, com aquele paciente que tem catarata, mas está com a vida tranquila, ou que tem catarata e está com privação de vida porque a visão está comprometendo? Como é que você, então, diz, olha, chegou o momento de fazer a cirurgia de catarata? Isso é muito interessante, Charles. Em 20 e poucos anos de cirurgia de catarata que eu pratico, eu nunca mandei nenhum paciente operar. Tá. Né? Eu acho que essa é uma decisão exclusiva do paciente, tá? Tá. Porque ele é dono do desconforto. Tá. Agora, do ponto de vista técnico, minha conduta é sempre a mesma. Eu falo exatamente o que eu vou falar para você, é o que eu falo ao meu paciente, que a catarata deve ser operada o mais breve possível, desde que o paciente tenha sintoma. Então, se o paciente já apresenta sintoma, a cirurgia deve ser feita de imediato. Por quê? Porque a catarata ela é menos densa. Então, para quem não entende, para quem é mais leigo, imagina o seguinte, imagina um grande M&M na qual nós temos a capa dura, que é a parte crocante, e o chocolate mole dentro. O cristalino é uma estrutura parecida com essa anatomia, com essa forma. Como que a gente opera? A gente pega essa capinha do M&M, faz uma abertura circular central, joga fora essa tampinha e tira todo o chocolate. Como que nós tiramos? A gente aspira e fragmenta. E sobra o invólucro, que é a casca. E nessa casca, nós colocamos dentro a lente intraocular. Então, a catarata, quando ela é precoce, esse chocolate está mais amolecido, o que torna a cirurgia muito mais fácil. Por outro lado, quando a catarata está mais envelhecida, mais amadurecida, esse chocolate vai ficando em forma de uma pedra, em consistência de uma pedra. Então, é muito mais trabalhoso aspirar uma pedra, você tem que cortar em vários pedaços e aspirá-la. Então, isso faz com que a inflamação seja maior e bem como as chances de complicações intraoperatórias. Então, se você tem catarata, a melhor coisa que você pode fazer é operar se estiver te incomodando. Joia, perfeito, excelente. Fred, deixa eu aproveitar, eu queria a tua opinião sobre um tema um pouco controverso, mas que com frequência a gente recebe pacientes com 50 anos de idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em média 50 anos de idade, geralmente mulheres que têm um pouquinho só de hipermetropia para longe, bem pouco, mas tem presbiopia, aquela dificuldade para enxergar de perto. E ela faz aquele comentário, olha doutor, eu ouvi falar que agora tem a cirurgia de implante de lente dentro do olho para resolver o problema do grau. Mas diz também que tem que ter catarata associada. Mas eu não tenho catarata com 50 anos. Qual a tua opinião, se você puder dar, claro, sobre a questão da cirurgia faco-refrativa? Explica um pouquinho para a gente esse universo e qual a tua opinião a respeito. Então é assim, o que incomoda muito depois dos 40 anos, 50 anos em diante, é a presbiopia. Presbiopia é aquela dificuldade de a gente ver de perto. Ou seja, é aquela brincadeira que a gente faz, meu braço está curto, tem que alugar um braço, tem que colocar lá na frente, pau de selfie, aí vai. E não tem nenhuma cirurgia refrativa a laser que é capaz de trazer isso de volta sem atrapalhar a visão de longe. O Dr. Charles é o especialista nisso. Se eu estiver falando errado, você me corrige, Charles. Mas até então, que eu tenho uma plataforma de laser
com multifocalidade, com boa qualidade. Geralmente penaliza-se um olho para longe e o outro para perto. Quando a gente opera a catarata e a gente remove o cristalino e nós implantamos uma lente. Então é importante falar isso, que a gente coloca uma lente intraocular, por quê? Porque nós removemos, lembra no comecinho da conversa, que nós temos um óculos dentro do olho, com uma lente específica, com um grau específico. Então, achei que, se nós vamos tirar, a gente tem que repor essa lente. Essa lente se chama lente intraocular, exatamente. A gente coloca essa lente intraocular, e essa lente intraocular, ela vai restabelecer o foco. Isso é muito importante. Por quê? Porque com o foco restabelecido, a gente pode programar a forma que a gente vai querer fazer. Existem lentes que vão melhorar para longe, existem lentes que vão melhorar para perto, existem lentes que vão melhorar para longe e para perto, e para meia distância. Ok. Só que, infelizmente, não existe uma lente perfeita. Ou seja, toda lente que o paciente colocar vai ter desvantagem. E quando a gente vai operar um paciente que não tem catarata, ele já tem uma qualidade muito boa de visão. O ruim dele é que tem que usar o óculos, mas a hora que ele está com o óculos, a qualidade dele é muito ruim. Quando a gente fez essa cirurgia proposta para quem tem 50 anos de idade e não tem catarata, não é que não pode ser feita, pode ser feita. O difícil é você ponderar o real benefício. Porque o paciente ele vai ficar sem óculos depois, eu não tenho dúvida que ele vai ficar sem óculos depois. Entretanto, não tem nenhuma lente hoje que nós implantamos dentro do olho, capaz de dar visão de longe e perto, que tenha a mesma qualidade do nosso cristalino. Okay. Então, se eu puder resumir, seria assim, aquele paciente que usa óculos, opera, não usa mais óculos e fala assim, doutor, eu consigo ver tudo sem óculos, mas antes, com o meu óculos, eu enxergava melhor. Ok. Não sei se você já pegou isso no seu consultório, eu pego de monte no meu consultório para uma segunda opinião, ou até para operar, e eu falo, olha, eu acho que não vale a pena você operar. Eu acho que vale a pena esperar para até mesmo, mais para frente, vai ter mais tecnologia, coisas novas virão, e você vai ter uma cirurgia única com melhor resultado. Joia. Fred, uma pergunta, muito obrigado. Eu acho que esse raciocínio é interessante para a gente esclarecer algumas dúvidas, porque geralmente a pessoa pergunta se a questão da faco refrativa tem espaço no mercado, realmente é um assunto controverso, tem alguns que defendem, tem outros que não, mas a gente tem uma tendência de posição mais conservadora também. E aqui pode falar tudo, né, Charles? Exato. Não, pode ficar tranquilo. Então eu vou falar um negócio importante. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com o marketing. Né? Existe um marketing muito grande sobre isso. Né? Essa é a minha área que eu faço há 20 anos. Então, eu pego pós-operatórios, eu pego pré-operatórios, e dá para ser feito e vai conseguir, mas a qualidade talvez não seja a ideal para o paciente. Entendi. Fora que isso, quando a gente opera pacientes mais jovens, a gente aumenta o risco de um descolamento de retina, o que é extremamente grave. Então, a retina pode se descolar e isso pode levar a uma perda visual permanente, né? Então, são riscos que, na minha opinião, para quem enxerga bem com óculos ou com lente de contato, é absolutamente desnecessário. Perfeito. Excelente, Fred. Obrigado pelo esclarecimento. Ficou bastante nítido a tua opinião e é mais ou menos essa impressão também que a gente tem a respeito do tema. Então, olha só, Fred, não tem tratamento clínico para catarata, correto? O tratamento clínico é cirúrgico. Exato. Porque tem alguns pacientes que dizem, olha, doutor, passei em consulta com outro colega e ele sugeriu que eu pingasse um colírio, que ia evitar que minha catarata progredisse, ou quem sabe que ia deixar o meu cristalino um pouquinho mais transparente. Não tem respaldo científico, correto, Fred? Não existe tratamento clínico para catarata. Zero. Existem algumas medicações ainda testadas, mas ainda no mercado não tem nenhuma, né? E isso é muito importante porque tem não só esse comentário de remédios, colírios, mas também de exercícios que a gente vê muito na internet para melhorar a visão, para catarata. Isso é tudo... Quando eu falo que não tem nada comprovado, né? Então, assim, eu particularmente, você também, Charles, nós somos muito acadêmicos, né? Então, quer mostrar para a gente, mostra um trabalho com 1000 pacientes em diferentes centros de estudo, né? E ver a coerência entre eles. Aí a gente passa a ter evidência do resultado. Eu acho que tudo na medicina é assim.
Agora, um cuidado muito comum que tem que ter também é nessa parte de divulgação. Quando a pessoa, às vezes a pessoa que não é especialista em catarata, acha que perder 10% da visão não é o suficiente para operar. Isso é muito comum também. Então, como a minha área é essa, eu pego muito paciente que o óculos está mais ou menos, e tem um pouquinho de catarata, mas me fala que não é hora de operar. Aí você vai examinar o paciente, ele não está satisfeito com o óculos dele, ele está com baixo contraste à noite. Então, apesar de ter 90, até, às vezes até 100% de visão, de quantidade, mas a qualidade está muito ruim. Então, ele tem que operar para melhorar a qualidade. Então, isso também é importante, passar sempre com um especialista. Porque quem só faz o óculos ou não tem treinado nessa área de catarata, talvez ele não compreenda que, mesmo enxergando quantitativamente bem, a qualidade passa a ser um grande problema. Perfeito, excelente. Olha, Fred, já se passaram 32 minutos. Você viu como o assunto é interessante, o tempo passa rápido e a gente nem percebe. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho, Fred, que tem algumas perguntas que são interessantes. Viu? Presta atenção, Charles. É como diz meu personal, né? Que eu falo para ele que acabou a aula de personal, aí ele fala assim, nossa, eu falo, nossa, foi rápido hoje. Aí ele fala, a gente se diverte, o tempo passa rápido quando se diverte, né? É verdade. Quando a gente gosta do que faz e fala com propriedade, desenvoltura, o tempo passa que a gente nem percebe. Fred, 2 ou 3 perguntinhas interessantes, ou mais duvidosas. Tem aquela questão da lente importada e a lente nacional. Tá. Os pacientes com alguma frequência perguntam, e aí, doutor, o que é que eu faço? A lente importada realmente é melhor do que a lente nacional? Como é que você lida com essa questão da lente importada e lente nacional? E a questão da cirurgia de catarata com laser. Realmente o laser veio para ficar? É para todos os casos? Ou tem alguns casos selecionados? O laser realmente é fundamental ou a gente ainda pode fazer a cirurgia no momento tradicional de maneira bastante segura e eficaz? Então, esclarece um pouquinho a questão do lente importada, lente nacional, cirurgia de catarata com laser versus cirurgia com método tradicional. Olha, Charles, isso aí é a discussão de um congresso, né? Na verdade... De maneira simples. Claro. Não, veja bem, não existe lente ruim. Isso é muito importante dizer. Não é que a lente importada é ruim e a lente nacional é ruim, a lente importada é boa. Ou seja, se você operou catarata e colocou uma lente nacional, você colocou uma boa lente, não tem ruim. Né? O que acontece é que as lentes importadas, elas trazem mais artifícios tecnológicos para deixar o paciente com uma melhor visão sem óculos. Então, se o paciente tem um alto astigmatismo, ou mesmo qualquer que seja astigmatismo, a lente intraocular importada, tórica, resolve. Se o paciente deseja ficar enxergando bem longe e perto, a lente multifocal resolve, que só são encontradas importadas. Então, as lentes nacionais, elas têm essa deficiência, mas em nenhum momento ela é de má qualidade. Então, eu sou bem claro com o meu paciente. Se tiver que pagar mais ou não pagar mais, a cirurgia vai ser feita com material sempre bom. Ou vai ser bom ou vai ser ótimo, mas ruim nunca é. Okay. Então, eu acho que isso deixa muita gente mais tranquilo, porque às vezes o paciente ele fica pensando se ele vai conseguir pagar uma lente de alta tecnologia, que corrige longe e perto, e ele se sente obrigado. Pacientes até vendem carro, não precisa disso. A lente nacional é boa. A única limitação dela é que provavelmente você vai usar óculos depois da cirurgia. E tudo bem, tem gente que gosta de usar óculos. Isso não é um problema. O importante é estar alinhado com a expectativa adequada. Outro ponto importante em relação ao laser, muito diferentemente do que as pessoas acham, o laser para a cirurgia de catarata, comprovadamente, não traz nenhuma melhor visão do que o método ultrassônico tradicional. Para vocês ficarem imaginarem um jeito mais simples, imagina que a cirurgia, se a gente pudesse simplificá-la, a gente teria 10 passos da cirurgia. O laser nos ajuda a fazer 3 passos, que nós já fazemos bem, graças a Deus, esses passos. Né? Então, para algumas situações pontuais, eu acho que o laser talvez traga algum benefício, mas sendo muito franco, o Charles, eu tenho o laser à minha disposição, eu não uso. Né? Entendi. Eu não faço questão de usar. Quando o paciente me pergunta se eu faço a laser, eu falo que sim. Aí eu falo para ele que ele vai gastar um valor muito maior, porque tem que pagar o laser,
E o paciente me pergunta se compensa ou não. Eu sou muito honesto, muito claro. Eu falo, sendo muito honesto, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se eu quiser falar que operou a laser, a gente faz a laser. Mas não traz nenhuma segurança a mais, né? E às vezes até inflama um pouco mais no pós-operatório. Joia, perfeito. Obrigado, Fred. Umas perguntinhas básicas para o dia a dia, que é muito comum o paciente perguntar. Então, tudo bem, doutor. Fiz minha cirurgia de catarata. Quando é que eu volto para a minha rotina? Quando é que eu posso dirigir, trabalhar, estudar? Tem alguma restrição com relação à alimentação? Quando é que eu posso voltar para a academia e fazer meus esportes? Opera-se os 2 olhos no mesmo dia ou somente um olho de cada vez? E as meninas costumam perguntar, e com relação à maquiagem? Eu acho que a Dani domina também esse assunto. O meu rímel, o meu lápis, o meu blush. Isso são perguntas corriqueiras do dia a dia que eu acho que vale a pena a gente esclarecer para a nossa audiência, Fred. Sem dúvida, Charles. Veja bem, as recomendações pós-operatórias, ela vai depender muito do resultado da cirurgia. Né? Okay. Vou pensar que a gente vai tratar o paciente que operou e está com uma cirurgia fantástica. Né? Ou seja, cada cirurgia tem um pós-operatório que merece, né? Às vezes é mais complicado, o pós-operatório é mais lento. Mas numa cirurgia de rotina, que é o nosso dia a dia, o paciente, se ele estiver confortável para dirigir, ele pode dirigir no dia seguinte, não tem nenhum problema. Né? Se a visão estiver confortável, se o paciente estiver bem, eu não vejo nenhum problema em ele se locomover com segurança. Eu, particularmente, eu vejo o meu paciente no mesmo dia da cirurgia. Eu opero de manhã, eu vejo o paciente à tarde, e à tarde já está melhor, alguns pacientes estão fantásticos, outros ainda inflamam um pouco, mas inexoravelmente na segunda-feira a grande maioria está muito satisfeito com a qualidade visual, percebe ganho após a cirurgia. O grande problema que a gente vê é a incisão, ela demora de 2 a 4 semanas para fechar. Okay. Né? Não que ela fique aberta, mas ela fica para cicatrizar e ficar realmente selada pelo menos 2 semanas. Então, até pelo menos 2 semanas, eu evito o paciente de mergulhar em água de mar e de piscina. Atividade esportiva de contato, aí são 4 semanas. Né? Você não vai operar e jogar um futebol, vai ter uma bolada, vai estragar tudo. Né? Por quê? Porque ainda, aquele MM que eu comentei no começo, ele vai cicatrizar a lente no lugar dele, no lugar dela. Isso demora de 2 a 4 semanas. Então, nessas primeiras 2 semanas, evitar impacto. Maquiagem, evitar maquiagem. Eu brinco com meu paciente e falo, maquia só o outro olho, né? Um olho só. Né? Esse é um ponto. Evitar ambientes poluídos. Então, você não vai num ambiente de cigarro, de fumaça, evitar o máximo possível. Né? Usar os colírios de forma adequada. Então, para dar certo a cirurgia, isso é importantíssimo, Charles, você perguntou, né? Eu falo que são 3 pontos. Primeiro é o pré-operatório, segundo é a cirurgia, e o terceiro é o pós-operatório. E o pós-operatório depende muito mais do paciente do que da gente. Perfeito. Os outros 2 itens a gente resolve com o paciente, mas o terceiro é mais o paciente. Fred, 2 últimas perguntas, porque senão a gente não encerra. Uma pergunta da audiência. Doutor, fiz catarata. A catarata vai voltar? E para encerrar, doutor, eu ouvi falar que depois que a gente faz a cirurgia de catarata e implanta uma lente, depois de um tempo, eu preciso fazer um laser para limpar a lente. Explica para a gente, Fred, se catarata volta depois de cirurgia e que história é essa de ter que fazer limpeza de lente depois da cirurgia de catarata? Ótimas perguntas, Charles. Parabéns. Você matou todas as perguntas perfeitamente. Na verdade, a catarata não volta. A catarata é igual, se a gente puder fazer uma analogia, igual um apêndice. Ou seja, você vai lá, opera e tirou. Ela não tem como se regenerar. Então, a catarata, ela não volta. O que pode acontecer é que, quando a gente implanta a lente dentro daquele saco capsular do MM que eu comentei, a base do MM, que é transparente, a gente chama de cápsula posterior. Essa cápsula pode se opacificar novamente e dar a percepção de volta da catarata. Exatamente. Ela dá a percepção de volta da catarata, com embaçamento. Aí a gente faz o quê? A gente faz um laser para fazer um pertuito nessa cápsula e deixar a luz passar sem nenhuma distorção. A lente, ela nunca se suja. A lente está sempre estéril. Isso é muito importante, porque eu já peguei uma paciente no consultório querendo processar o médico
porque ela foi num terceiro colega e o colega falou que a lente estava suja, que ela tinha que limpar. E, na verdade, a lente está estéril e muito limpa. O que está opacificado é a cápsula posterior. Isso é de fácil resolução com laser, que não precisa de nenhum preparo pré-operatório, nenhum preparo pós-operatório, e as margens de complicações são baixíssimas, né? Então, dá para ser feito tranquilamente. Eu falei que era a última, Fred, mas a Márcia da audiência perguntou, pode operar os dois olhos de uma vez só? Como é que você lida com essa situação? Então, os dois olhos ao mesmo tempo? A resposta é sim, pode. Quando que nós operamos? Quando o paciente tem muito risco de ser anestesiado novamente. Então, eu vou explicar um pouco melhor. Normalmente, o consenso mundial, não é só brasileiro, mas mundial, a gente opera um olho de cada vez. Existe uma corrente, algum no Canadá, talvez nos Estados Unidos, que estão começando ou já fazendo há algum tempo cirurgias bilaterais simultâneas. Ou seja, faz um olho e em seguida já faz o outro olho, respeitando todos os cuidados de higienização. O risco grande que a gente percebe é de infecção. Então, normalmente, o que a gente faz hoje, a gente opera um olho, passou uma semana, está tudo sob controle, opera-se o segundo olho. Então, geralmente, o espaço de uma semana. Quando que a gente opera simultaneamente os dois olhos? Quando o paciente, às vezes, normalmente, quando a gente opera um olho de cada vez, são em pacientes que colaboram, né? São pacientes que não têm nenhuma déficit mental, nenhuma doença grave. Então, eles conseguem fazer anestesia local. Então, só com colírios, o paciente faz uma sedação e opera e vai embora no mesmo período. Quando o paciente tem que ser anestesiado de forma geral, que são pacientes mais idosos, às vezes com demência, ou pacientes mais jovens, síndrome de Down, ou pacientes pediátricos, cataratas congênitas, o risco de você fazer duas anestesias gerais, ela é maior. Então, a gente prefere fazer os dois olhos no mesmo tempo anestésico. Mas são casos pontuais. Em geral, a gente não opera, e pelo Conselho Federal e Brasileiro de Oftalmologia, Conselho Federal de Medicina e o Brasileiro de Oftalmologia, é preconizado operar um olho de cada vez. Fred, agora eu prometo que a última pergunta, e é aquela pergunta mais filosófica para a gente encerrar o nosso evento. A gente vive hoje um mundo pós-moderno, revolução digital, metaverso, big data, inteligência artificial. Acho que nos últimos 20 anos, uma das cirurgias que mais se desenvolveu na medicina foi a cirurgia de catarata, em termos de faco massificador, em termos de lente intraocular, em termos de medicação que a gente utiliza. Você que é um jovem pensante, que tem um neurônio revolucionário, quando você olha para o futuro, Fred, o que a gente pode imaginar e esperar, não sei se de diagnóstico ou de tratamento para a cirurgia de catarata? Cara, dá para você dar um spoiler do que você espera no futuro da cirurgia de catarata? Vou dar do spoiler da catarata, com um spoiler que eu não sei, na verdade, né? Preventivamente, algumas medicações estão surgindo no mercado para tentar diminuir a presença de catarata, o que eu acho pouco provável que vai acontecer. Por outro lado, os implantes intraoculares de lente, isso vai revolucionar, Charles. Os novos implantes serão capazes de fazer o foco por si só. Olha que legal. Eles vão trazer junto para você medir a glicemia. Ó, que legal. Então, o paciente vai ter um aplicativo conectado por Bluetooth, por radiofrequência, com a tecnologia que for, e você vai conseguir saber a sua glicemia de imediato. Para o diabético, isso vai ser fundamental. Paciente glaucomatoso, essa lente vai ser capaz de medir a pressão intraocular, intraoperatória, no dia a dia. Então, eu sou muito positivista nisso. Eu acho que coisas gigantescas vão melhorar. Não sei se eu vou estar vivo para ver tudo isso, mas que isso inexoravelmente vai acontecer, vai, porque os chips que vão ser implantados no nosso corpo, para restaurar a catarata, a gente já implanta alguma coisa, que é a lente. E a lente, por que não rebuscá-la? Né? Você vai fazer o controle pressórico, você vai fazer o controle da pressão dos olhos, você vai fazer o controle da glicemia, você vai poder ajustar essa lente para longe, para perto, do jeito que você desejar, com o estímulo seu que você mesmo vai induzir, né? Então, essa inteligência artificial que está chegando por aí, todo mundo se fala do ChatGPT, que está bombando agora, né? Isso tudo vai ser natural, né? Vai ser bom demais.
É igual essa córnea, né, Charles? A córnea daqui a pouco vai ser impressa em 3D, como já tem, e vai ficar cada vez mais fácil ser transplantado, mais biocompatível, né? É isso mesmo. Só o futuro para nos responder algumas perguntas. Fred, eu gostaria de te agradecer muitíssimo por sua presença, por ter reservado esse tempo. Olha, foi uma live extremamente rica, muita participação da nossa audiência. Eu acho que a gente utilizou uma linguagem adequada, mas a gente explorou basicamente, acho que os pontos mais importantes do tema, tá bom? E eu queria que você compartilhasse suas redes sociais. Se por acaso alguém precisar passar em contato ou passar em consulta contigo, com a Dani, fala para a gente onde eles podem te encontrar. Olha, eu que agradeço, Charles. É um assunto que eu gosto muito de falar, falo com muita liberdade. Eu não tenho nenhum vínculo laboratorial, então eu posso falar sem nenhum tipo de filtro e o dia a dia meu. Então, eu que agradeço demais o convite por poder expressar e falar o que eu penso, sem filtros e sem limitações. E assim, a gente está aqui em Moema, nosso consultório é a Marques Eye Instituto de Oftalmologia. O telefone de lá é 50 56 0466. Joia. E no site, né, que é o www.marqueseye, com Y, né, marqueseye.com.br. Joia. Fred, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo carinho, por ter atendido o nosso convite. Pessoal, se vocês consideram esse conteúdo importante, não esqueçam de acompanhar e compartilhar. Sigam as redes do Dr. Fred e da Dani, a nossa rede. Compartilhe esse conteúdo. Clica no like, dá o joinha, fica com a gente que nós estamos juntos. Fred, muito obrigado. Audiência, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Fred. Um abraço. Tchau, tchau.